Você Ei, gostou? rapaz, saudade de uma festinha, hein? Você gostou, né? Meu irmão, Saudade de tá uma juntando, festinha. juntou na live um cearense e um baiano, tem que rolar Barões da Pisadinha e o Wesley Safadão, velho. Não tem jeito, velho. Muito bom, muito bom. E aí, como é que você tá? Como é que passou o dia, meu velho? Tudo Tranquilo? tranquilo, galera. Tudo bem, tudo show de bola. Sejam bem-vindos aí novamente à live, nosso segundo dia da jornada da aprovação Procuradorias. Vamos falar hoje sobre os 4 pilares da aprovação. Para quem não nos acompanhou ontem foi nosso primeiro dia da nossa jornada, a gente falou sobre quem está perdido, como deve começar o estudo para a advocacia pública. Falamos aqui sobre a escolha da carreira, para quem está estudando, ponto 2 foi estudando desde a faculdade, ponto 3 e 4, estudando com muito tempo livre e com pouco tempo livre, ponto 5, migração de carreira, um tema muito importante que a gente abordou aqui, e ponto 6, a importância de metas de curto, médio e prazo. Essa foi a nossa live inicial aí, da nossa jornada, que a gente abordou todos esses pontos, né, Gustavo? Foi bacana a live ontem, hein? O pessoal aderiu bem, né? Foi maravilhoso, maravilhosa a live. A gente manteve aí uma média de 90, 100 pessoas assistindo. Muito, muito orgulho, muito nos honra essa audiência que a gente recebe aqui, esse carinho, né? Não deixa de ser uma forma de carinho que a pessoa está dedicando parte do tempo dela para aprender aqui junto conosco. Isso é muito bom, isso é muito, 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 muito bom. E a nossa promessa, a nossa missão é que nos próximos dias, né, hoje até o dia 2, a gente consiga passar muito mais conteúdo importante, de relevância para cada um que está aqui nos assistindo. Isso aí, isso aí. A live de hoje é bacana, gente. É bem técnica. A gente vai falar sobre os 4 pilares da aprovação, né? O pessoal aí já está entrando. A gente está aí com 3, 4 minutinhos aí de ao vivo, mas vamos começar que hoje tem muito, muito conteúdo mesmo, né? Vou sair daqui com a garganta doendo, tanto que a gente vai falar aqui, Gustavo. Mas vamos lá, então. Hoje é dia de passar assunto. Hoje vale por uma semana de coaching aí, por aí. Hoje é muito assunto. Fica atento. Você que está entrando agora, já te recomendo, pega um papelzinho, uma caneta, para dar uma anotada no que a gente vai falar aqui. A gente vai falar coisa muito interessante, principais temas por disciplina, o que você deve focar. Então, assim, canetinha, papel, como se fosse uma aula aqui. Pega com a mesma dedicação que você assiste a videoaula. Convido a você a estar aqui agora conosco. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, os 4 pilares da aprovação, né? Para você ser aprovado em concurso de procuradoria, você tem que estudar de uma forma harmônica e sistêmica, envolvendo o que a gente chama dos 4 pilares da aprovação, né? Quais são esses 4 pilares da aprovação? Boa doutrina, resolução de questões, estudo da letra da lei e estudo de jurisprudência e de súmulas dos tribunais superiores. Esse é o quarteto. Essa é a gente fala muito que não existe fórmula mágica aqui, né? Mas esse quarteto aqui, dificilmente você vai ser aprovado se você deixar de lado um estudo de um desses pilares, né? E para começar aqui a nossa conversa, Gustavo, eu vou tocando aqui a bola no pilar número 1, que a gente separou aqui, que é a doutrina. Claro que a escolha da doutrina, da bibliografia que você vai escolher, né, para estar ao seu lado nesse caminho aí rumo à tua aprovação, ela é algo pessoal, né? Ela é pessoal, mas há um certo padrão que a gente recomenda. A gente tem uma bibliografia para te indicar aqui que ela já provou ser eficiente na aprovação de muitos e muitos candidatos, né? Vamos dar algumas opções para você de bibliografia que você quer estudar, tá querendo estudar sozinho, por manuais. Então, assim, deixa eu te dar, a gente vai começar aqui, vamos te dar algumas opções e você veja qual lhe agrada mais a linguagem. Porque às vezes tem determinado tipo de livro, não agrada, não entra muito, não bate, né? E a gente vai dar opções aqui em cada matéria para você ir seguindo. Vamos começar. A principal disciplina de procuradoria, direito administrativo, né? Você precisa dominar essa matéria aqui, precisa saber bastante, não pode ter um estudo raso nessa matéria.
Então, em direito administrativo, quem é a principal obra que a gente sempre recomenda aqui na aprovação PGE? Rafael Oliveira. O manual do Rafael Oliveira, ele abarca um estudo tanto para a fase objetiva como para a fase subjetiva. Ele aprofunda em muitos temas. Então, assim, você já está com um livro que já está te preparando para uma futura fase discursiva da tua preparação. Outras opções aqui que a gente separou o livro da Fernanda Marinella, que é muito bom também, bem completo, bem didático, e o do Sionil Borges, também um manual dele bastante legal e bem proveitoso para quem estuda para advocacia pública. Gustavo, eu vou tocando essa parte aqui de bibliografia. Qualquer coisa, tu me dá um alerta aqui, quiser fazer qualquer observação, beleza? Vai tranquilo, cara, vai tranquilo. Na minha época que eu estudei em direito administrativo, não tinha tantas opções assim, era mais, principalmente obras voltadas para concurso público eram mais escassas. Eu acabei estudando pelaquela obra famosa, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, direito administrativo. Quem é mais das antigas ali vai se lembrar, a gente vai se lembrar. Bastante. E assim, deu para o gasto. Mas hoje em dia, principalmente para quem está estudando para procuradorias, as obras que você mencionou aí são mais indicadas. São mais indicadas, principalmente a do professor Rafael Oliveira. É isso aí. Então, assim, você tem 3 opções aqui que a gente já teve contato com a obra, já estudou por isso, e, enfim, são obras que nos agradam bastante, por isso a gente está indicando aqui, né? Vamos para a constitucional, segunda matéria aqui no nível Rodrigo, deixa eu só Oi. interromper aqui. Vem uma perguntinha aqui. Vale a pena comprar o livro sobre a nova lei de licitações do Rafael Oliveira? Assim, eu acredito que o Rodrigo também não, mas a gente não teve contato com a obra. Mas por ser escrita pelo professor Rafael Oliveira, com certeza vai ser uma das referências no estudo, no aprendizado. Então, assim, a gente pode até chegar aqui e aconselhar, e sem dúvida, a nova lei de licitações será cobrada nas provas de procuradoria. Então, fique atenta, se você quiser uma excelente doutrina, a gente já pode dizer aqui que esse livro provavelmente é um deles. Não, até porque licitações e contratos é assunto top 5 aí de procuradoria de direito administrativo. Então, assim, não adianta ter estudo raso. Você vai precisar mesmo se aprofundar e saber mesmo, né? O pessoal está perguntando também de Matheus Carvalho, também é um excelente livro, um bom livro, bem completo também. Entra também nesse rol aí de livros indicados para direito administrativo. Constitucional, galera. Constitucional também é outra matéria muito importante. Você precisa ter bagagem, não pode ter um estudo raso. Você precisa aprofundar. Não busca atalho nessas matérias. Não busca dar um jeitinho, a lei do menor esforço. Evite. O já consagradíssimo Pedro Lenza, direito constitucional esquematizado. Tem a nossa querida Natália Masson, que a gente também indica sempre o livro dela, um livro bem didático, bem aprofundado nos princípios de graduação aqui em Direito Público da aprovação PGE. É um livro muito, muito bacana. Tem também o livro do Bernardo Gonçalves, acho que o Gustavo deu uma travadinha. Se ele voltar aí, você me sinaliza, meu amigo. Aqui tá ok. Na verdade, a sua tela tinha travado para mim. Então, mas vamos em frente que a gente está agora. Acho que tá ok agora. Agora voltou. O pessoal tá assistindo a gente, dá um joinha aí se o pessoal tá vendo a gente ok. Vai curtir, coraçãozinho, show de bola. Então, Bernardo Gonçalves também é uma terceira opção de obra. E se você quiser um livro menorzinho, você vai achar o manual do Marcelo Novellino, que é muito, muito, muito bacaninha também. É um livro mais curto. A gente costuma até indicar ele. Às vezes você já leu um desses outros livros e vai querer... Obrigado, meu amor. Ionara, obrigado. Hoje o Belinha dormiu, você tá a posto. Né? Se eu pedir uma água, eu sei que vai ter água para mim, que eu vou falar demais aqui. Então, fica atento, que se eu falar, meu amorzinho, traga uma água para mim, você vai trazer aqui, né? Rodrigo, eu fui falar ontem um negócio que Marina dormiu cedo. Você precisava ver como é que foi a madrugada aqui. Aquele negócio é sério. Se você fala, vai dar errado. Então, se prepara aí que a noite pode estar comprometida. Eu tô ligado. Mas o Novellino é um excelente livro. Ele é um bom livro também, assim, para você revisar, né? Às vezes você já teve contato com determinado tipo de manual e pega o livro Novellino para uma leitura mais rápida ali, mas para dar uma reforçada, uma outra linguagem.
excelente, excelente livro também. Vamos para... Olha ela aí, já trouxe aqui para mim, já me deu essa reserva. Muito obrigado, meu amor. Processo civil. Processo civil, o que a gente separou aqui? O livro do Daniel, um excelente... Esse daí, para mim, eu sou suspeito, foi o livro que eu estudei na minha época. Eu Livro também. muito bom, completo. É grande, pessoal, é grande mesmo, mas não tem o que fazer. Processo civil, você precisa de uma base. Como é que você vai encarar uma fase objetiva tão concorrida em procuradoria e uma segunda fase, onde você precisa saber elaborar uma peça, saber os pressupostos extrínsecos, intrínsecos dos recursos, sem ter uma base? Então, assim, evite errar besteira na segunda fase, que você pode evitar se você tiver estudado por um bom manual. Daniel, Assunção, outros dois aqui muito bons. A Rosângela já matou, Mozart Borba, nosso querido Mozart Borba. Você aprende processo civil brincando, na verdade, se divertindo. Se diverte. Um excelente livro, uma leitura fluida. Você mergulha na leitura dele e vai. Muito tranquila, muito didático também, do professor Mozart. E o é do impressionante, né? E é impressionante. Como o professor Mozart conseguiu colocar no livro dele a própria personalidade dele, né? Quando a gente conheceu ele lá no aulão da PGE São Paulo, é como se você estivesse conversando com ele, conversando com ele. O livro. É a mesma coisa. É a mesma você coisa. Imagina os trejeitos dele falando, é a mesma coisa, como se tivesse um bate-papo mesmo. É muito interessante. Gustavo, estão parabenizando pelo lançamento, que a editora Juspoli já publicou agora, na nova edição ali, que já está disponível, que eu sei. Parabéns, meu amigo. Parabéns, Felipe, também estiver vendo a live. Nova edição lançada aí, um livro top para quem está dizendo a Procuradoria. Direito, Processo, Trabalho para Advocacia Pública. Acabando a live, já corre na editora Juspoli e adquire o teu exemplar, né? Aí a gente tem uma subdivisão aqui do processo civil, pessoal, que é a famosa Fazenda Pública em Juízo. Aí você tem duas opções. Tem a Fazenda Pública em Juízo, livro do... Nossa Senhora, me fugiu o nome agora? Fazenda Pública em Juízo? Leonardo. Do Leonardo Cunha, isso, me fugiu o nome, deu branco. E o de Poder Público em Juízo, do professor Guilherme Barros. Aí é o seguinte, o livro do professor Leonardo, ele é muito grande. O livro do Poder Público em Juízo é quase metade. Então, o que você... Isso, Guilherme, Procurador do Estado do Paraná. Já fica aqui um alerta. E vem novidade na aprovação PGE, com o professor Guilherme, curso do Poder Público em Juízo, muito provavelmente agora em maio, hein? Então, assim, tem essas duas opções. Tem muito tempo para estudar. Veja o livro do professor Leonardo. Aquele ali é o que forma o caráter na advocacia pública. É um livro grande. Você vai aprender a pensar como procurador. E o livro do professor Guilherme é aquele livro mais objetivo, mas sem perder a profundidade. Então, é uma excelente opção para você que tem uma jornada de estudo mais enxuta, que precisa estudar muito esse tema. Então, esse livro do professor Guilherme, ele é fenomenal também. O que eu separei mais, Gustavo? Tributário. O pessoal está anotando tudinho aí, né? Qualquer coisa pode dar um sinalzinho que a gente repete aqui sem problema algum. O ritmo vai ser mais acelerado mesmo, porque hoje é muito conteúdo, né? Direito tributário, você tem duas opções aí que para mim são meio que unânimes aí na advocacia pública. O livro do Ricardo Alexandre e o Eduardo Sabag. Esses dois são bem aprofundados, você vai estar fazendo uma boa preparação, né? O professor Elton Kramer lançou um livro recente. Eu estou curioso, estou esperando o meu exemplar para dar uma analisada, mas certamente vai ser uma terceira opção aí para quem está estudando. Exatamente. O professor Elton, uma didática muito boa, né? Então ele já lançou, ficou de mandar um exemplar para a gente deve estar recebendo aí nos próximos dias. Com certeza vai ser um livro muito bom. E o professor Elton Kramer, que é o autor também do livro de impostos, um dos autores dos impostos em espécie, né? Que eu te recomendo que leia esse livro, principalmente com a segunda fase. Numa primeira fase, beleza, pelo manualzinho, dá para você ir levando, mas no livro específico de tributos em espécie, ele é vantajoso para uma segunda fase. Agora, aí eu faço só um parênteses, você não precisa ler necessariamente ele todo, tá? Porque ele é um livro até grande. Se a tua segunda fase é de Procuradoria Estadual, impostos estaduais. Se a tua segunda fase é para PGM, impostos municipais. Não precisa estudar por esse livro, impostos federais, porque assim, é estratégia, gente. Então, você vai ter probabilidade. Não vai dar para você abarcar o mundo entre a primeira e a segunda fase. Qual é a maior probabilidade de cair? Se você está prestando concurso para procurador estadual, impostos estaduais. Então, é nisso que você vai. Concurso precisa ser estudado com estratégia, né? Isso é muito importante. Passamos aqui para financeiro.
o manual do Harrison Leite, excelente livro, completo, ele é até grande. Agora, em financeiro, tem uma atençãozinha especial no estudo com afinco da legislação seca, da lei mesmo, né? Principalmente da LRF, da 4320, de 64. Essas duas leis, elas caem muito em exposição literal, não só em FCC, prova CESP também cai muito em exposição literal. Isso é um mito, achar que CESP só cobra jurisprudência, não cobra letra da lei. Cobra, sim, só que às vezes ela é escrita, ela é cobrada de uma forma um pouquinho diferente, às vezes muda-se as palavras, muda-se a forma da escrita, mas ela é extraída diretamente da legislação, né? Civil. Civil, o que a gente tem aqui? A gente tem livros clássicos aqui para civil dos concursos, né? Primeiro é do Tartucci, do Flávio Tartucci, um bom livro. Antes de eu falar de civil, especificamente, pediu para financeiro, Harrison Leite, tá, gente? Harrison Leite. Outra opção é a Tatiane, né? Professora Tatiane, que também tem um livro excelente. Também, na época foi o livro que eu estudei, até porque não existia ainda do professor Harrison, mas o livro da professora Tatiane também é uma excelente opção. Muito bom. Foi minha professora na minha pós, na FGV São Paulo, que excelente pessoa também. Direito civil, eu faço uma parte aqui, gente. O que você deve fazer? Você deve ter em mente, isso a gente vai abordar aqui quando a gente for falar dos principais temas sobre matéria, que você não é para ler aquele manualzão de direito civil. Direito civil é uma matéria mais acessória para a procuradoria. Então, o foco, quando você pegar um manual, é naquela parte principiológica do processo civil, do direito civil, a parte geral, principalmente fatos, negócio jurídico, e a parte de obrigações. Quer ir um pouquinho mais além? Direito das coisas. Exato. É isso aí, livro, manual. O resto, vai na letra da lei, faz questões, leia os PDFs. Então, assim, pode ir bem tranquilo nisso, em direito civil, fazendo isso à parte. Falado isso, é Tartucci, o nosso primeiro... só um parênteses, gente. Em financeiro tem o seguinte também. Se você já tem uma certa base, já estudou um pouquinho, aquela coleção da Gispódio, de sinopse, ela é fenomenal, que me fugiu o nome do autor agora. Eu peço até desculpa a ele, que me fugiu o nome dele, mas a sinopse da Gispódio para direito financeiro, ela é muito, muito boa mesmo. Naquela coleção que você já conhece de sinopse da Gispódio, é excelente. Dito isso, voltamos aqui para civil. Tartucci, o Cristiano Chaves e o Cristiano Sobral. Cristiano Sobral, muito bom o livro, muito rápido, muito dinâmico. Ele vai ali sem a leitura muito, flui. Né, não tem muito lenga-lenga. Então, assim, é um livro... Tá, você vai aqui, vai no que importa. O professor Cristiano também tem novidade na aprovação PGE em maio, hein? Direito Civil para Advocacia Pública, videoaula do professor Cristiano Sobral, que também já está na iminência da gente lançar agora em maio. Um abraço, professor Cristiano. O que mais, gente? Ambiental. Estou com colinha aqui do lado, porque é muito livro. Ambiental, você tem as opções aí do Romeu Tomé e do Frederico Amado. Esses dois, para mim, são muito, muito bons, né? São livros bem abordam o direito ambiental da forma fácil que você vai aprender para a tua prova de procuradoria. O que mais? Aí a gente entra em trabalho e processo do trabalho. Aí tem uma pessoa aqui que está na live com a gente, tem um livro que acabou de ser lançado agora, a nova edição da Gispódio, que dizem por aí que é um livro muito bom, muito bem escrito, não tem erro de português, tem nada, o livro tá impecável. Falar. Só não chegou aqui meu exemplar aqui em casa ainda, mas tudo bem. Então, tem um livro chamado pelos professores Felipe Fernandes, Raquel Gouveia e Gustavo Andrade, pessoal aqui da aprovação PGE, Direito e Processo do Trabalho para a Advocacia Pública. O livro está focado, gente, aqui em direito, para você aprender essas duas disciplinas que ganharam importância grande mesmo para as provas de procuradoria. Gustavo pode até falar um pouquinho sobre esse livro tão bacana dele aí. Teve muita novidade no livro nessa edição, Gustavo? Então, a gente atualizou, né, com a jurisprudência de 2020, né, tudo que teve nessa grande mudança aí, questão da pandemia, coisa e tal, mas a gente quis corrigir alguns pequenos errinhos que teve na primeira edição, que sempre acabam saindo, mas assim, a grande relevância desse livro que a gente sempre colocou como meta dele é que ele fosse além de um livro
ele não é só um livro de direito do trabalho, nem só um livro de processo do trabalho. Ele abarca toda a conjuntura que envolve a advocacia pública. Então, quando você está estudando por ele, você vai estar estudando direito constitucional, você vai estar estudando direito administrativo, direito do trabalho, direito processual do trabalho. Então, assim, é uma obra que a gente tentou fazer da mais completa forma possível para que abarcasse os concursos da advocacia. Quem está aqui nos assistindo, a gente recomenda que adquira a obra, porque eu confesso que era um vácuo que existia no mercado editorial dos livros, né, para concurso público, e a gente tentou suprir, e o feedback que a gente teve da primeira edição foi muito bom, né? Basta olhar lá no site da Juspodium que vocês vão verificar que a aceitação da obra foi muito grande. Então, assim, podem até me cobrar se eu estiver exagerando aqui. Você vai estudar direito constitucional, você vai estudar direito administrativo, obviamente no que importa aos servidores públicos e aos empregados públicos, e você também vai estudar direito do trabalho e direito processual do trabalho, abordando todas as nuances. Assim, a gente resolveu aprofundar mesmo na obra, tanto é que a gente fez uma obra que ela vai além do público de concurso público. A gente tem colegas de outras procuradorias, Brasil afora, que utilizam esse livro como fonte também de pesquisa, porque, brincando, atualmente o livro foi para 1000 páginas, pode parecer muito, mas abarcam praticamente 4 disciplinas, duas matérias. E aí, fora toda essa simbiose, né? Então, pode assustar no início, mas a leitura é rápida, tem gráficos, tem fluxogramas, resumos, questões comentadas por mim e pelo professor Felipe e pela professora Raquel. Então, assim, está muito boa e é uma opção que a gente dá aqui para vocês, porque foi feito com muito carinho, a verdade é essa. Não, e é isso, né, Gustavo? A gente que atua aqui eu Lotário aqui na PGE São Paulo, Gustavo na PGDF, nós dois estamos na área trabalhista, né? É uma área que cresceu muito nas procuradorias. Então, assim, você já tem que pegar um pouco desse movimento. Várias procuradorias estão com setores trabalhistas. Antes, resumia só a terceirização da responsabilidade subsidiária da administração pública, né? Hoje não está bem assim, gente. E outra, acho que foi o Patrick aqui nos comentários falando, os livros são muito voltados para juízes. E, de fato, a gente vivencia muito essa dificuldade na prática. Quem é da área trabalhista, original ali, não consegue muito entender como funciona uma administração pública na parte trabalhista. Tem uma certa dificuldade de entender os princípios que regem a administração pública, como eles vão se compatibilizar com o direito e o processo do trabalho, né? Às vezes quer dar o mesmo tratamento de empregador normal para a fazenda pública, que não cabe, tem prerrogativas que devem ser cumpridas, e muitos juízes desconhecem mesmo isso. Na prática, a gente vivencia muito isso. Então, e pode ter certeza que o seu examinador ele vai nos detalhes, tá? Dificilmente ele vai ficar no geralzão, ele vai querer saber essa simbiose do direito do trabalho, processo do trabalho, com a administração pública, né? E finalizando aqui essa indicação bibliográfica, que já nos tomou um bom tempo, né? Porque agora que eu estou vendo, você tem os livros do Henrique Corrêa, do Ellison Mies, também parceiraço aqui da aprovação do PGE. Os resumos deles são muito, muito bons. Agora, Gustavo, é o tema aqui que eu falei para a galera pegar um papel e uma caneta, hein? Vamos falar dos principais temas por disciplina. Qual é? Saiu o teu edital, está na iminência de sair o edital, você está estudando para PGE Alagoas, PGE Rondônia, você está estudando para PGE Paraíba, PGDF, todas essas PGE Rio Grande do Sul, o boato de PGRE, essa mar de procuradorias que estão falando que tá para sair. Às vezes vai precisar ter um foco, gente. Às vezes talvez não vai dar mais tempo para estudar tudo aqui. O que é mais importante? O que mais cai? É aí que você tem que focar suas energias. Lembra da live passada? Foco é fundamental. Então, você saber o que cai mais te ajuda naquele estudo de curto prazo, né? Direito constitucional, gente. Papelzinho e caneta na mão, tá? Organização do Estado, um dos principais temas. Saber a distribuição de competências constitucionais, competência da União, do Estado, do município, competência residual, como é que funciona tudo isso. Cai muito, muito. Jurisprudência do STF vinculada a isso. O STF toda hora fala, essa matéria compete exclusivamente à União, essa matéria o Estado pode legislar. Esse julgado você precisa saber, que cai muito, principalmente CESP. Direitos e garantias fundamentais, no tema número 2 aqui que eu separei. Saber tudo de direitos fundamentais,
questão de banho quente em presídio, se como é que funciona isso ou não, fuga de preso, tem N temas que o STF ele já decidiu, e você precisa saber muito bem essa parte de direitos e garantias fundamentais, né? Que é um dos pontos principais da Constituição Federal nossa. Terceiro tema, controle de constitucionalidade. Candidato que quer ser procurador, que não souber bem controle de constitucionalidade, está estudando para a carreira errada. Você precisa saber controle de constitucionalidade. Quem são os legitimados, questão de pertinência temática, como é que funciona, diferença do ADC para um ADI, como é que funciona as ações diretas de constitucionalidade nos estados, norma de reprodução obrigatória. Tem muita coisa que você precisa dominar nessa parte de controle de constitucionalidade, né? Mandado de injunção, ação direta por omissão. Então, assim, esse tema é importantíssimo. Na minha concepção, tema número 1. Número 1 também de cobrança em provas subjetivas. Até porque, vira e mexe, você vai se deparar no mesmo ano com julgados do Supremo mudando entendimentos. Então, já aconteceu em 2020, do Supremo, no início do ano, fevereiro, tem um entendimento. Novembro já está mudando o entendimento. Então, assim, fica atento que a banca vai pegar você se você não estudar muito bem essa parte de jurisprudência, controle de constitucionalidade. Fechando aqui, direito constitucional, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais e controle de constitucionalidade. Meu amigo, a bola é tua, manda brasa em direito administrativo. O que você separou aí de principais temas? Vamos lá, vou direto ao ponto, porque a gente ainda tem muito conteúdo aqui, a gente prometeu que ia ter muito conteúdo, então vamos lá. Atos administrativos, né, que é a forma como a administração se porta, se manifesta perante os seus administrados. É muito importante que você conheça tudo que envolve os atos administrativos, os vícios, as formas de convalidação, as formas de anulação, prazos prescricionais, etc. e tal. É muito importante que você saiba. Organização administrativa, você saber que no Brasil a administração pública é dividida em administração direta, administração indireta, as nuances que existem para as autarquias e para as fundações é de extrema relevância, e é justamente isso que vai fazer com que todo o regime jurídico administrativo se coloque de forma diferente para uma autarquia, para uma fundação, para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista. E aqui você já liga até com os temas de direito do trabalho, quando você tem um empregado seletista na administração pública. Então, é até o que a gente tenta buscar no livro, né? Concatenar essas ideias. É importante que você conheça, então, a organização administrativa. Um ponto que esse aqui é campeão de provas de procuradoria e certamente vai ser cobrado novamente e sempre será: licitações e contratos administrativos, principalmente agora, né? Com a nova lei de licitações. Então, assim, e nesse tema aqui é importante que você foque muito na leitura da lei seca, né? Que é um dos pilares que a gente ainda vai tratar aqui hoje. Eu vou falar alguns detalhes da nova lei de licitações, mas é que tenha em mente que quando há uma inovação legislativa, provavelmente ela vai ser cobrada. E aqui em direito administrativo é muito importante que você esteja atento a tudo que envolve a nova lei de licitações. E até porque, né, Gustavo, só um parênteses aí, até porque é o seguinte: o examinador, vamos colocar na função do examinador. Acabou de ser uma lei importantíssima para a advocacia pública. Doutrina está começando a ser escrita agora. Não tem julgado nenhum do Supremo sobre a nova lei. O que você acha que ele vai focar? Como é que ele fica mais seguro? Pegando a letra da lei, cobrando. Ele não vai ter erro, não vai ter possibilidade de anulação, ele vai direto à letra da lei. Então, assim, a letra da lei agora, nesse momento, é o mais fundamental para você sobre esse tema, né? Exato. Aí, direito administrativo, eu queria dar mais 3 temas aqui. Improbidade administrativa. É importante que quem está estudando para a advocacia pública saiba. E responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é importante tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. E outro tema que eu queria colocar aqui é a questão de bens públicos e intervenção do Estado na propriedade, isso para a segunda fase, né, de concurso, que geralmente é cobrado. Então, assim, direito administrativo, se a gente for aqui fazer um apanhado do que eu falei, atos administrativos, organização administrativa, licitações, contratos e serviços públicos. É importante saber aquela parte das parcerias públicos privada, concessões,
improbidade administrativa e responsabilidade civil do Estado. E para a segunda fase, intervenção do Estado na propriedade, que é algo que sempre dá choque, né, entre a administração e o administrado, acabando por envolver o Poder Judiciário para resolver esse tipo de lide. Eu acrescentaria também, Gustavo, a parte principiológica, os princípios de direito administrativo que você precisa dominar, eles são a base, né, do direito administrativo, principalmente a segunda fase, gente, que é assim, você vai se deparar que vai ter perguntas que você não vai saber por onde que vai, mas em que o princípio ele te já dá aquele jogo de cintura, aquele toca a bola, você vai saber, não está sabendo muito bem com a resposta, joga uma prevalência do interesse público sobre o interesse privado, indisponibilidade do interesse público, o princípio da legalidade, eles são coringas ali. E pode ter certeza que no espelho, em muitas ocasiões, tem isso. Ele cobra exatamente o princípio, né? Então, o princípio eu também botaria nessa jogada, né? O que mais? Processo civil, bora? Eu vou em processo civil aqui. Tá com você a bola. Prerrogativas da Fazenda Pública. Você precisa dominar, né? Como eu falei, da importância de ler um livro específico de poder público e juízo. Você precisa dominar bem as questões que envolvem a Fazenda Pública, as prerrogativas processuais que tem, a questão dos prazos, como é que funciona a intimação, tudo que envolve liminares contra a Fazenda Pública, isso vai cair muito, muito mesmo. As vedações, o que pode, o que não pode. Essa parte de prerrogativa da Fazenda Pública é importantíssimo. Parte mais geral aqui do CPC. Parte de defesa do réu, você precisa saber bem essa parte de contestação, como é que funciona, saber a questão de intervenção de terceiros, denunciação à lide, a questão de tudo que... Opa, não travou não, voltou. De intervenção de terceiros, que cai bastante nas provas, e a parte de sentença, por mais que seja prova de procurador, também cai e coisa julgada, com um grau menor do que esses primeiros que eu falei. E o que cai muito, gente, é recursos, tá? Recursos você precisa dominar. Você precisa saber dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de cada recurso, como é que funciona uma apelação, você dirige a petição da apelação para quem, quais são os pressupostos, requisitos específicos aqui no recurso extraordinário, o que significa essa questão do pré-questionamento, de repercussão geral, da transcendência, que temas são esses, questão do IRDR, reclamação constitucional, também são temas assim que você precisa dominar bem, porque cai bastante. E também eu elenco aqui a questão da execução contra a Fazenda Pública, né? O artigo 535 do CPC, as hipóteses lá de defesa da Fazenda numa impugnação são importantes, né? Esses aí, acho que são os pontos chaves aí de processo civil que eu separei aqui para vocês. Beleza, vamos com o direito tributário então agora. Bom, direito tributário ela é uma disciplina que tem toda a sua fonte no direito constitucional. Então, é muito importante que quem está estudando para procuradorias, para advocacia pública, saiba o sistema constitucional tributário, como funciona a repartição de competência, o que a administração pode cobrar, as imunidades, as hipóteses de não incidência tributária, a jurisprudência do STF é muito cobrada nesse ponto, porque, quer queira, quer não, tudo que envolve direito tributário, o poder de tributar, acaba desaguando no STF para que o STF diga se União, Estados, municípios podem ou não cobrar aquele tributo. Esse conflito existente entre entes da federação numa cobrança de determinado tributo é importante que você saiba, porque às vezes a gente se vê não litigando contra o contribuinte, mas contra um outro ente da federação, é chamada guerra fiscal. É importante que você saiba. Além disso, lançamento tributário, as formas de lançamento tributário, lançamento por ofício, declaração, por homologação, a questão envolvendo ICMS, para quem estuda para PGE, a substituição tributária para trás, substituição tributária para frente, que é um calo, muita gente tem dificuldade nesse assunto, é importante que você que está estudando saiba esses temas. Além disso, responsabilidade tributária, principalmente do sócio. Direcionamento de execução fiscal para sócio, né? Exatamente, as súmulas do STJ que caem nesse tema e execução fiscal, né? Que é a parte, vamos dizer assim, processual tributária. É muito importante que quem está estudando para concurso da advocacia pública também conheça esses temas. Boa, show de bola. Bora para o ambiental?
Direito ambiental agora, o que eu separei aqui da parte de direito ambiental, o que é mais importante? A parte constitucional, gente, artigo 225 da CF, isso aí, disparadamente é o que mais cai, essa parte de princípios, que é o chamado direito ambiental na Constituição, né? E a parte principiológica, princípio da precaução, prevenção, qual é a diferença entre eles, poluidor, pagador. Então, assim, tudo isso é o que mais cai, disparadamente. Se quiser estudar só uma coisa em ambiental, tem que fazer aquela escolha trágica, vai de princípios, que é o que mais cai. O que cai muito também? Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, isso cai bastante, conceito de meio ambiente, de poluição, quais são os órgãos do CISNAMA, os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, como o licenciamento, zoneamento ambiental, tudo isso dessa lei, essa para mim é a primeira lei ali no nível de cobrança em provas que eu colocaria como a mais importante, tirando, logicamente, a Constituição Federal, né? Lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, saber o que é uma unidade de proteção integral, uma unidade de uso sustentável. Essa diferença é a principal questão que cai dessa lei do SNUC, que às vezes tem a nome reserva florestal, às vezes eles trocam o nomezinho e mudam o conceito. Aí, véio, essa aí eu cansava de errar, porque às vezes era uma decoreba que você não tinha muito o que fazer. Ou decora, ou você vai... são conceitos, às vezes, técnicos, né, da parte de quem trata muito com o meio ambiente. Então, muito cuidado também nessa pegadinha que acontece. E, por fim, separei o Código Florestal. Lei chata, gente. Chata de lei. Vamos ser sinceros, uma lei bem difícil, bem complicadinha, bem técnica, muito destinada para quem trabalha na área, não é muito com viés de concurso, sabe? Você saber metragem. Então, assim, é uma lei muito técnica, mas o que é mais importante do Código Florestal que eu separei é você saber o que é a área de preservação permanente, o seu regime de proteção, o que é um regime de proteção de APP, reserva legal, o que significa, regime de proteção da reserva legal, a pequena propriedade ou posse rural familiar também é cobrada, né? Olha, futura PGE é chato demais mesmo. Aqui a gente vai ser sincero com você, é muito chato estudar Código Florestal, uma lei chata. Se você focar nesses temas, você tem 80% de chance de abarcar o que as provas vão cair, porque a gente já mapeou tudo isso aí, e isso é o que mais cai mesmo, tá? Uma ou outra que não tiver dentro daí, às vezes paciência, regra do jogo, você deu azar. Mas é difícil você decorar, às vezes, tudo que consta no Código Florestal, porque tem que ter coisa muito técnica lá, né? Então, enfim, direito financeiro agora, né, Gustavo? Vamos lá, vamos acelerar, que está na doutrina ainda. Vamos lá. Antes, em direito ambiental, eu queria adicionar só a parte de responsabilidade ambiental. A pessoa saber que é a diferença da responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal ambiental. É muito importante que você fique atento. Se você pegar os livros, um bom livro de doutrina vai te explicar as diferenças nesse tipo de responsabilidade e vai facilitar muito o seu aprendizado. Vamos lá, direito financeiro. A semelhança do que ocorre com o direito tributário também bebe da fonte do direito constitucional. Então, você tem que saber o que a Constituição fala das normas de direito financeiro, a questão o que é um plano plurianual, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que é uma lei orçamentária, aqueles princípios do direito previdenciário, não, perdão, do direito financeiro, é importante que você saiba. Mas, assim, você vai ter que fazer um estudo da doutrina acompanhado da leitura maçante da lei seca, aqui, né? Já antecipando que é uns pontos que eu vou falar aqui de lei seca, que é a lei de responsabilidade fiscal e a lei 4320. Você vai estudar a doutrina desses diplomas legislativos com a lei do lado. E a leitura da lei nesse ponto tem que ser maçante. Maçante mesmo, porque o examinador costuma cobrar a letra da lei nesses pontos. Mas se você basicamente só estudar a letra da lei, talvez você tenha dificuldade. Então, um contato com a doutrina nesse ponto é importante. Para a gente já seguir aqui, que já são 9h40, direito civil e direito empresarial, Rodrigo. O que é que você manda aí? Bora. Direito civil eu já adiantei mais ou menos no início da live, né? Que eu falei a parte geral, né? Principalmente a parte de pessoas e negócio jurídico como um todo, né? Lesão, dolo, estado de perigo, tudo isso aí cai muito, né?
O que mais cai, na verdade, desse civil é a parte de negócios jurídicos. Direito das obrigações cai bastante também. E direito das coisas, a parte de propriedade e posse. Questão de posse. Posse de bem público, como é que funciona? Posse de boa-fé, de má-fé. Existe posse de bem público? É aquela discussão que é uma mera detenção, não existe posse de bem público, né? E isso cai muito. Parte de bens também, saber que é um bem de uso comum do povo, bens dominicais, bem de uso especial. Então isso cai muito. Aquela parte de constitucionalização do direito civil é importante demais. E o Tartucci aborda muito bem essa parte. O início do livro dele, quando ele fala disso, é uma aula. É como se você estivesse tendo uma aula magna com ele, porque é maravilhoso. Quando ele trata dessa parte da eficácia vertical, a eficácia horizontal, a eficácia diagonal. Ali você aprende muito, muito bem. Então, aconselho a leitura desse ponto da doutrina também. E pincelar um pouquinho aqui sobre empresarial, é aquela parte mais geral, tá, gente, que cai. A parte de o que é empresário, o que é estabelecimento comercial, EIRELI, sociedades limitadas, principalmente entrando em sociedades, é mais sociedade limitada. Sociedade anônima, ela cai, mas dê um foquinho especial na previsão da sociedade de economia mista, que consta na lei das SAs. E recuperação judicial e falência. Isso cai também bastante, são esses 3 pontos aí que eu separo. Empresarial para você dar um foco. Partido de crédito não cai muito, vai se deparar com uma questão ou outra, mas esses 3 aí que eu falei é o que é o grosso, o que é grosso é cobrado. Trabalho, vai, Gustavo, de trabalho. Os principais temas que eu sugiro que você leia com atenção num livro de doutrina, é aquela parte justamente que envolve a interseção com o direito constitucional e o direito administrativo. É importante que você tenha essa noção de que, quando se fala em direito do trabalho voltado para a advocacia pública, existem nuances, existem diferenças justamente pela posição hierárquica que está o Estado nessa relação, né? É aquela confluência do direito administrativo na relação, então é importante que você saiba. Para além disso, remuneração e salário cai bastante. A parte de extinção do contrato de trabalho e as suas consequências, aquela questão das parcelas que são devidas, as multas, etc. E o tema principal envolvendo a advocacia pública, e quem estuda para a advocacia pública tem que saber, é a questão da terceirização. Saber como ocorre uma terceirização, quais são os 3 sujeitos que figuram nessa relação, o que ocorre quando há um descumprimento contratual, como ocorre a responsabilização ou não da administração pública e, principalmente, o tema que sempre é discutido no TST e no STF e que talvez eu brinco que talvez a gente nunca tenha uma solução porque sempre vai mudando, é a questão do ônus da prova, né? A questão a quem cabe a fiscalização dos contratos. A gente deve ter mais de 10 anos que existe um embate do STF falando uma coisa, do TST falando outra, e cada vez mais o TST vai tentando fazer uma reinterpretação, uma nova mudança, e principalmente agora com a nova lei de licitações, né, que tem o artigo 120, se eu não me engano, ou 121 da nova lei de licitações, que é o equivalente ao artigo 71 da lei 8666. Meu amigo, ele colocou uma série de obrigações, uma série de prerrogativas para a administração pública, que com certeza voltaremos a discutir ônus da prova, e tudo isso está aqui no nosso livro, já atualizadinho. Quem quiser já saber tudo disso, só ir no site da Juspodium e garantir sua obra, porque a gente quis tocar bastante nesse assunto na prova, ou no livro, perdão. Direito processual do trabalho, eu vou deixar com o amigo Rodrigo, que atua na área trabalhista, né? É importante a gente dizer aqui, né, que apesar de eu ter escrito um livro de direito do trabalho, Rodrigo, eu também tiro diretamente dúvidas com ele, porque ele está lá no dia a dia de uma procuradoria trabalhista em Campinas. Não, é isso. E eu acrescentaria, Gustavo, de trabalho, aquela parte de contratação sem concurso público, que é a nulidade, os efeitos do contrato sem concurso público. Equiparação salarial, dentro da administração pública, desvio de função e equiparação salarial, tem súmula do TST específica sobre isso. São 2 temas que caem bastante. Processo de trabalho, gente. Processo de trabalho, teu foco deve estar mais no sistema recursal trabalhista, tá? Recurso ordinário, recurso de revista, saber bem, dominar bem esses temas de maneira geral, né?
aí você vai ter a questão do Decreto-Lei 200, é isso, o Decreto-Lei 200 que trata do prazo diferenciado para a administração pública, apresentar defesa, como é que funciona uma audiência trabalhista, isso cai também com certa frequência, e o que ganhou muita importância, gente, foi o seguinte, questão de dissídio, tá? Dissídio coletivo e dissídio de greve. Eu fiquei quantos anos? 4 anos, quando eu estava lotado em São Paulo, junto com meu querido amigo Felipe Fernandes. Eu e Felipe Fernandes, a gente pegava todos os dissídios de greve e dissídio coletivo que acontecia de seletista em São Paulo. Então, era semana sim, no TRT da segunda região, participando de dissídio coletivo. E isso se reflete em prova. Cai bastante os requisitos de greve, como é que, para se propor um dissídio coletivo de natureza econômica, o que precisa. Tem o J5 da SBC, J5. Né, do TST, que é muito importante, está em toda a preliminar de contestação de dissídio coletivo, de administração pública que se preze, vai ter essa J5. Então, ganhou muita importância, pessoal. É isso. Previdenciário para a gente finalizar essa parte de doutrina e ir para a lei seca, Gustavo. Passa uma visão rápida aí de previdenciário. Vamos lá, previdenciário, importante observar que se você não estiver estudando para a Procuradoria Federal, você não precisa dar um enfoque tão grande no regime geral de previdência. Ou seja, se você está estudando para ser procurador federal, estude regime geral de previdência, porque, como tem chance de você ser lotado no INSS, essa matéria tem relevância. Já para as outras carreiras, a grande probabilidade é que o examinador cobre o regime próprio de previdência, artigo 40, tudo que envolve os servidores públicos. Então, é importante que você estude, pegue uma boa doutrina para fazer esse estudo. Fora isso, os princípios que regem o direito previdenciário, é importante que você faça uma leitura da doutrina. Os demais temas, como aposentadoria especial, previdência complementar, o estudo da doutrina, ele pode ser reduzido e você focar mais numa leitura da lei seca. Os temas principais é o regime geral, principalmente aquela parte de como está o regramento na Constituição Federal, e a parte principiológica. Boa. Número 2, enfim, segundo pilar da aprovação, lei seca, Gustavo. Manda bala já aí, já liga o turbo. Vou ligar. Bora pra frente. Agora é para acelerar. A gente já subiu, a parte maior da montanha já subimos e agora vamos. Lei seca, segundo pilar. Lei seca, é muito importante que você coloque na sua cabeça que lei seca você deve estudar todos os dias da sua vida até a aprovação. Você vai estudar todos os dias um pouquinho de lei seca, um pouquinho de lei seca. Final de semana, tal. Você consegue tirar ali uns 15 minutinhos, uns 20 minutinhos para fazer. Mas e se um dia eu não conseguir ler? Pô, tudo bem, ninguém é uma máquina, mas coloque como regra estudar todo dia a lei seca, porque isso será um diferencial na sua prova. Como o Rodrigo falou aqui, o CESP não cobra lei seca, só a FCC cobra lei seca. Isso é uma falácia. O CESP também cobra lei seca. Outra falácia nos concursos da advocacia pública. Eu só vou estudar a lei seca e vou ser aprovado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Muito cuidado. A lei seca, ela é importante, mas você também deve fazer o estudo dos outros pilares. Bom, eu vou falar aqui técnicas para estudar a lei seca de uma forma muito breve. Eu quero dividir as formas de estudo da lei seca da seguinte forma. Você pode estudar a doutrina e logo depois estudar a lei seca, ou seja, você está fazendo um estudo concomitante, né? Por exemplo, você leu a doutrina de licitações, o capítulo de licitações, você faz a leitura acompanhando ali na nova lei de licitações os artigos que estão sendo estudados. E é muito importante aqui que você tente ensinar para você o que você acabou de ler no dispositivo. Vamos dizer que você leu o artigo número 10, ele estabelece uma regra. Você entendeu aquilo ou você apenas fez uma leitura vaga? Tente interpretar o que o legislador quis dizer ali. Tente o porquê aquela regra existiu. Porque quando você faz esse estudo tentando se ensinar, vamos dizer assim, fica mais fácil. A outra forma de estudo da lei seca, eu acho que essa é uma excelente forma, é que você faça a leitura da lei seca de forma desconcatenada do que você está estudando em termos de doutrina e de informativos.
Mas eu não vou estar perdendo tempo, professor. Eu não vou estar, por exemplo, eu estou estudando controle de constitucionalidade. Para que é que eu vou ler a Política Nacional do Meio Ambiente nesse momento? A questão é a seguinte, existem temas que têm uma relevância maior em termos de lei seca e que a doutrina dele é menor. E se você faz somente atrelar a leitura da lei seca com a doutrina naquele momento, você acaba que você só vai ler a lei seca uma vez. Porque dificilmente você vai ter tempo na sua jornada de ficar lendo e relendo doutrina, lendo e relendo doutrina, porque são diversas matérias, são diversos temas. Então você tem que fazer um estudo prático. E esse estudo, quando você está estudando uma doutrina de um tema e a lei seca de outros temas, ele vai ajudar de duas formas. Se você já estudou aquela doutrina em um momento anterior, vai servir como revisão. E se você ainda não estudou aquela doutrina, ele vai servir como uma antecipação. Ou seja, quando você chegar para estudar aquela doutrina, você não vai estar verde, você já vai ter algum conhecimento de base, pelo menos em termos legislativos. Eu acho que, assim, para o andar do horário que estamos aqui, em termos de lei seca, tentei trazer o que tem maior relevância. Um outro ponto aqui que me veio na memória é a questão de qual material de lei seca eu devo ler. O Vademecum, uma legislação esquematizada que vários sites disponibilizam diretamente na tela do computador. Eu acho assim, a leitura do Vademecum, ela não pode ser dispensada, porque numa prova subjetiva vai ser o seu Vademecum que vai estar com você. Se você se acostuma a ler a lei seca somente por PDF, ou de forma esquematizada, por tabelas, que é um estudo válido, e não ler o Vademecum, você vai acabar se prejudicando na hora da prova, porque você vai estar condicionado àquela leitura gráfica, vamos dizer assim. E não vai saber manusear, Gustavo. Não vai saber onde acha a lei, vai perder tempo com isso. E segunda fase você não pode perder tempo, não, né? Exatamente. Tem aqui, eu me sinto burro, trabalho mecânico, estudando, lendo lei seca. É fogo. É o preço que se paga. Infelizmente, aqui a gente tem que falar a realidade, né? É o que o Rodrigo sempre, quando a gente está conversando, ele fala, é a circunstância que foi posta. Como é, Rodrigo? Você gosta dessa minha frase, né, velho? Como é aquela frase? Fala pra gente, por favor. Você gosta da minha frase, eu sei que minha esposa está no quarto agora dando risada, que ela ficou, você não vai falar sobre Ortega y Gasset na frase, na live da aprovação PGE. Mas eu vou falar, gente, que é uma frase muito importante, que é muito marcante para mim. E é o seguinte, é um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, para quem não conhece. Ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que você não é só suas circunstâncias. Você também não é só você, não é só mérito seu. Você é você e suas circunstâncias. Tem um elemento individual ali na tua aprovação, que é o teu mérito, o teu esforço, e tem a tua circunstância de vida. Então, às vezes, tem muita gente que tem uma vida mais difícil, mais complicada, e ao invés de resolver focar nessa dificuldade, que é uma realidade, tem gente que vai ter mais dificuldade de ser aprovado, que é a circunstância pessoal dela, foca no elemento eu dessa soma. É você e sua circunstância. Aquilo que você faz também determina o teu futuro, junto com a tua circunstância de vida. É isso, Gustavo. É um pouco de filosofia aqui já 10 horas da noite. Não, mas é importante, mas é justamente isso. E eu brinco com você, mas é porque é uma frase célebre, essa citação é muito boa. Se você tem uma circunstância na sua vida que é difícil, você tem que fazer o máximo para, primeiro, aceitar aquela realidade, né? Ou seja, você tem que se instalar na realidade que você está para poder enfrentá-la. E não, é difícil, não vou conseguir. Então, aí é fuga. Então, você se instala na realidade, você vê qual é a sua circunstância e segue em frente. E um ponto aqui fundamental, né, com relação à lei seca, a pessoa tem que estudar a lei seca atualizada, porque senão ela vai estar dando tiro no pé o tempo inteiro. Terceiro pilar, o que é que você fala, Rodrigo, a respeito do terceiro pilar da aprovação? Boa. Questão aqui, resolução de questões, gente. Vou ser breve até a resolução de questões, que é um tema, ultimamente está um pouquinho difundido, que você não pode resolver questão, não é tão Daria necessário. uma live inteira, né? Daria uma live inteira para resolver questões. Às vezes eu vejo, já vi comentários, resolver questões não é tão importante, você tem que ir por um outro caminho. Me dá uma dorzinha, um aperto aqui no coração quando eu vejo um negócio desse, porque não corresponde muito
ao que a nossa experiência nos diz, tá? Como você vai aferir seu conhecimento sem você treinar? Como você vai se acostumar com o que cai em prova e como é cobrado em prova? Você vai perceber que... Percebe como isso é elementar? Como você precisa saber se colocar na situação ali de treinar, de se autoavaliar. Porque é o seguinte, quanto mais você faz questões, gente, mais você vai sabendo a linguagem da CESP. Na época que eu estava estudando, se você colocasse uma questão na minha frente, eu sabia dizer se era CESP ou Carlos Chagas, sem nem olhar pro cabeçalho ali. Por quê? Porque eu estava tão acostumado com a linguagem e que já estava aquilo incorporado em mim. Então, tenha certeza que muitas questões, às vezes o cara, a banca examinadora, gente, a preguiça, quem faz prova, quem elabora a tua prova, é um ser humano e o elemento preguiça, como em todo ser humano, todo mundo tem um pouquinho de preguiça. Então, às vezes, pega-se um determinado tipo de questão e muda as palavras, mas só que a abordagem, a forma de falar é parecida. Então, quanto mais você treina, mais você fica preparado. E aí, às vezes, já entrando no elemento psicológico, aqui tem muita gente que tem medo aqui de ser autoavaliada. Ah, não vou fazer questões, porque eu não gosto da frustração, ou eu não vou fazer prova, porque, cara, porque eu não estou preparado ainda. E essa pessoa, às vezes, posterga para o dia de São Nunca fazer a prova, porque ela tem medo da frustração que dá ter um desempenho aquém, né? Às vezes a gente conversa com muitos candidatos, são inseguros por natureza e deixam de fazer questões por não querer vivenciar a frustração. Poxa, estudei aqui dentro do controle de constitucionalidade por 4 horas, não vou fazer questões, vai que eu acerto 50% só, poxa, eu vou ficar frustrado. Meu amigo, vida real tem frustração, vida real você precisa superar a frustração. Aqui tem a ciência disso, que para você crescer na vida ou nos concursos de maneira geral, você precisa saber lidar com a frustração. Eu fui reprovado, gente. Gustavo foi reprovado. Mudou o que a realidade dele? Isso só fortaleceu. Tem uma história que não sei se eu já contei na live passada, acho que não. Na minha época, 2013, tinha PGE São Paulo, AGU e PFN. Eu tinha passado nas 3 primeiras fases, e o que eu mais queria era a AGU, era o que eu estava focando a maior parte do meu estudo era a AGU. E eu passei em 13º, eu acho, da primeira fase. Estava muito bem, cheguei na segunda fase, confiante e tal. Quando cheguei lá, errei a peça processual, zerei. Minha nota das questões estavam excelentes, segunda fase, eu errei, perdi. Meu mundo ali caiu. Bah! E aí, o que eu faço? Vou chorar? Vou ficar... claro que eu chorei. Chorei, mas o choro dura uma noite, e a alegria vem pela manhã. Então, assim, você deve desabar. Vou botar no meu caderninho. Eu estou inspirado. Então, assim, você chora, mas você se ergue. Concurseiro que é concurseiro tem que ser resiliente, persistente. Não tem jeito. Não tenha medo de ir para o campo de batalha, para ir fazer prova. Eu fui fazer prova na PGM Teresina, quando estava no 8º semestre. Se eu não passar, paciência. Paciência. Quem é que paga minhas contas para saber se eu fui reprovado ou não, para dar satisfação? Então, assim, não tenha medo disso, não. Se autoavalie mesmo. Você precisa fazer questões, precisa ir fazer prova. Assim, essa questão da resolução de questões, se você for colocar em uma outra palavra, é justamente isso, é o treino. É o treino. Se você for olhar em tudo na vida, em qualquer área da vida, quem treina mais é melhor. Aquele cozinheiro que treina mais vai fazer uma comida melhor. O jogador de futebol que treina mais chute vai se transformar no Cristiano Ronaldo. Quem treina mais natação vai se transformar no Michael Phelps. E aí, no mundo dos concursos, vai ser o melhor aquele que não resolveu nenhuma questão. E, além disso, tem aquela questão do treino de questões, de você, às vezes, ter a necessidade de simular o momento da prova. Você resolver uma bateria de 100 questões direto, para você ter o cansaço físico, o cansaço mental. Isso é importante. A gente não vai ficar aqui floreando. Às vezes tem material nosso que a gente coloca uma paulada só, 60 questões de um tema. Nossa, é muito. Eu sei que é muito, mas foi feito para isso, para que você treine. Porque a gente não quer apenas que você tenha a sensação de aprendizado, porque vai chegar um momento na prova que você vai errar a questão que você sabe o assunto. E sabe Condicione sua mente no cansaço, raciocinar Exatamente. mesmo cansado. É o cansaço. Né? Então, assim, é importante o treino justamente para isso. A resolução de questão é o treino do concurseiro.
E até na fase subjetiva, Gustavo, nossos treinamentos aqui de segunda fase, para o pessoal também, que é da preparação extensiva, aprovação PGLAT, que é o nosso curso mais completo aqui, que tem a treinamento de segunda fase, a gente, olha, sabe como é que você vai fazer o seu treinamento de segunda fase? Você vai pegar, a gente tem um caderno de resposta, você vai escrever, bater foto, digitalizar, vai mandar para a gente. Poxa, no mundo virtual eu vou ter que escrever a mão, vai, porque você precisa sentir a mão doendo. A mão dói na hora da prova. Quanto mais você escreve, quanto mais você vai organizar, concatenando, a mão dói, vá por mim, a mão dói de verdade, fisicamente. E o cara que não é acostumado com essa dor física mesmo, ele vai se prejudicar na hora da prova, pode ter certeza disso. Eu já escutei muito isso, gente, caramba, estava cansado de escrever, isso é importante. E finalizando essa parte de questões, o que eu separei? E as questões elas te dão um mapa também do que você deve focar. Ao invés de você focar na frustração, poxa, em controle de constitucionalidade eu acertei 50%. Ótimo, isso mostra para você que você precisa reforçar aquele tema. Isso mostra para você que você precisa. Exato. Então, assim, é um melhor diagnóstico do que a realidade, os teus resultados. O que é melhor? Qual é a melhor forma de se decidir o que você precisa focar ou não, ao não ser olhar os teus resultados? Você foi fraco de administrativo, sabe que essa matéria é importante? Não dá para descer bola para frente, meu amigo, vamos indo, deixa para lá. Não, volta ali, faz uma revisão, dá uma lida, vê o que você errou e resolver questões te dá esse mapa, né? Então, assim, resolver questões é essencial. A partir da resolução de questões é possível ter um panorama da complexidade e profundidade dos assuntos cobrados. Jurisprudência, pilar número 4, Gustavo. Se não tiver mais nada a acrescentar no pilar 3, questões. A única coisa que eu queria acrescentar com relação a questões é uma pergunta, né, que sempre é feita para a gente aqui da aprovação, é se você deve fazer questões de diversas bancas e também de outros cargos, né? Eu tenho a opinião que você tem que ampliar ao máximo o leque do seu treinamento, desde que você não faça aquela ampliação absurda, né? Tipo, você vai ficar resolvendo questões de concursos que não tenham nada a ver com a área jurídica. Então, assim, se você... Geógrafo, historiador, né? Exato. E olhe que, às vezes, até dentro desses cargos, a depender, você consegue salvar uma questão ou outra, mas é muito difícil fazer essa garimpagem. Então, assim, você não quer errar, treine questões da magistratura, da defensoria pública, porque são questões, algumas questões de analista, principalmente aquelas voltadas para o estudo da lei seca, é importante que você treine. É muito, muito importante que você treine. E com relação às bancas, tem aqui CESP e FCC. Eu colocaria CESP, FCC e VUNESP, mas vamos dizer que você colocou o filtro lá no que concursos e apareceu somente 10 questões de um tema. Aí você pode ampliar um pouquinho, você vai brincando ali com o filtro para aumentar o leque, porque o treino de questões é fundamental. Outra pergunta aqui da futura PGE. Resolver questões todo dia ou ao final de cada matéria? Você vai resolver questões todos os dias. Todos os dias você tem que resolver um pouquinho de questão. É a máxima que a gente fala aqui, que eu falei ontem. Você vai fazer um pouquinho de cada coisa todos os dias. Um pouquinho de doutrina, um pouquinho de resolução de questão, um pouquinho de lei seca, um pouquinho de informativo e um pouquinho de súmulas. Esse é um caminho mais seguro para você ter um estudo equilibrado. Tá bom? Vamos lá agora falar do nosso último pilar, jurisprudência, principalmente para quem está focando nos concursos desse ano, né? Que muito provavelmente vai ser banca CESP, que todos nós sabemos que tem uma veia de cobrar a jurisprudência do STF, do STJ e também do TST. Como é que eu aconselho que você estude jurisprudência, né? O site mais famoso, que é conhecido de todos os concurseiros, o Dizer Direito, da jurisprudência. Né? O nosso mestre, Márcio, o professor Márcio, ele faz um trabalho exemplar, magnífico. A gente talvez não consiga ter adjetivos para falar do material que ele disponibiliza de forma gratuita para todos nós. Então, e Gustavo, só uma perguntinha, vê se você sabe responder isso. Sua aprovação PGE tem alguma parceria com o Dizer Direito? Diga aí. Tem. Foi a novidade desse ano, né? No ano de 2021, a nossa preparação extensiva anual, que começou em fevereiro, não foi? E o aprovação PGE Lite, né? Ele já tem como complemento de estudo o buscador do Dizer Direito.
Isso quer dizer que no aprovação PG a gente não tem um material de jurisprudência? Não, não é isso. O que acontece é que o nosso material ele se propõe a ser mais conciso, que você faça um estudo, uma revisão rápida. E você, com o buscador do Dizer o Direito, você tem a chance de fazer aquele aprofundamento, caso você ache necessário. Engraçado que tem muita gente que já veio me confessar que está usando o buscador Dizer o Direito não só para estudar para concurso, mas também no âmbito da advocacia, quando quer fazer alguma pesquisa. E a gente fica muito feliz com isso. Vamos lá. Informativos, para ser bem breve aqui, você vai ter que dividir o seu estudo com relação ao núcleo duro, né, que são as disciplinas constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro e as outras matérias. Com relação ao núcleo duro, é aconselhável que você estude o informativo do Dizer o Direito de forma completa. Já com as outras matérias, você vai fazer o estudo de forma resumida. Essa aqui é uma orientação básica para que você tenha um bom norte no seu estudo, ou seja, núcleo duro, que são as mais importantes, você estuda de forma completa, e as outras acessórias, as matérias acessórias, você vai estudar a versão resumida. Quanto tempo de informativos eu devo estudar, ou seja, qual período que eu devo estudar? O aconselhado, o que a gente aconselha é que se faça o estudo de 2 anos para trás, ou seja, daqui do momento presente, 2 anos atrás, você tem que estudar todos os informativos e daqui para frente você tem que ficar acompanhando semanalmente os informativos do STF, do STJ, quando vão saindo. Isso quer dizer que quando eu acrescento um informativo, eu vou esquecer aquele primeiro? Não. Aquele primeiro que você estudou, ele vai entrar no modo revisão, de você apenas ler as emendas, fazer um estudo mais rápido, mais efetivo com relação a ele. Rodrigo, alguma coisa a acrescentar em termos de informativo, de jurisprudência? Não, era isso aí, Gustavo. Eu tenho um detalhe legal, bacana aqui, que às vezes muita gente pergunta pra gente, principalmente que tem horário reduzido aqui de estudo. Seguinte, estudo jurisprudência pelo seu direito. Beleza. Os últimos 2 anos. Tem mais tempo, estuda os últimos 3, tá? Começando sempre dos mais recentes para os mais antigos. Agora, você não tem tanto tempo. Você sabe que o Dizer o Direito tem os informativos, os comentários completos e os resumidos, né? Núcleo duro, constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro, lê os comentários completos. As acessórias, as satélites, como ambiental, civil, você pode ler o resumido, que geralmente a banca ela se limita aí na essência da essência. Se há no núcleo duro, não. Às vezes, a própria discussão ali, as teses contrárias são cobradas, então você precisa ter essa base. E discussível também, né? Às vezes a tese contrária, a tese perdedora é a tese da fazenda, e é que você vai precisar defender em juízo. Então, se você só decorar a essência do julgado ali, em determinada matéria de administrativo, por exemplo, você não vai ter base nenhuma para saber qual é o fundamento que a fazenda usou ou foi voto vencido. Mas você vai precisar defender. Peça processual, saiba que você é parcial. Você precisa defender o ente público, diferentemente de um parecer, que o objetivo é dar segurança jurídica para a administração pública, e para dar segurança jurídica você segue o entendimento do STF e STJ. Isso é muito importante, porque às vezes tem muita gente que acha que no parecer precisa defender a administração pública a todo custo. Não, não, não. O objetivo é dar segurança jurídica para o administrador praticar o ato de forma segura e com subsídio da Procuradoria-Geral do Estado, do município, por trás. A Genaíne até comentou aqui, eu comprei o Vadimeco no Dizer o Direito, achei bem interessante. E é uma obra excelente, sim. É uma obra que a gente recomenda, assim, se a pessoa não consegue se organizar dentro do buscador, né? Que no buscador do Dizer o Direito, necessariamente tem que ter uma atuação mais ativa do estudante, né? Tem simulado até de jurisprudência, o buscador é fenomenal. Então, o Vadimeco, para quem gosta de ler o material físico ali, ele é muito bom e você pode organizar uma leitura cíclica daquele material, né? Você faz a leitura de capa a capa, selecionando tantas páginas por dia, desde que você, obviamente, pule os temas que não têm relação com
a advocacia pública, né? Você não vai ficar lendo julgados do STF, do STJ, que envolve tribunal do júri, homicídio. Esses são temas que dificilmente serão cobrados em provas de PGE e PGM. Outro ponto importante com relação aos informativos, você não vai tentar estudar o informativo cru do site do STF, do STJ. Tem gente que consegue, tem, mas é mais difícil. Então, vale mais a pena aguardar um pouquinho o professor Márcio liberar o PDF gratuito no site dele e fazer o estudo através dele. Isso aí, a Regi Guerreiro, me corrija se eu estiver errado aqui, que eu li rápido. Fala das revisões. Pegando já o gancho aqui, finalizando nossa live, a revisão, a gente vai ser o tema dia 3 da nossa jornada da aprovação procuradorias. Vamos falar sobre métodos e técnicas de revisão. Revisão, que é um tema que muita gente é perdido, não sabe muito bem como fazer, e é um tema importante de ser feito, sim. Você precisa estar constantemente ali renovando todo o teu conhecimento que está acumulado aqui dentro do teu cérebro, porque ele é como um músculo, né? Então, na medida que você para, você vai esquecendo. Pode ter certeza. Ainda mais na enxurrada de informações que a nossa vida cotidiana já nos joga, tem as informações específicas de concurso. Então, na medida que você não repete aquilo ali, não reforça, você vai esquecer, porque nós somos humanos e não máquinas. Então é importantíssimo você rever. Concurso é repetição, gente. Você só para de estudar para o concurso quando passa. Enquanto não passar, repete, 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 repete. Não é para ser gostosinho, não é para ser chato, não é para ser legal, não é para dar aquele sensação de bem-estar, não. É chato, é repetitivo, só que é o método mais eficiente para você ser aprovado, é você repetir incessantemente até você ser aprovado. Pessoal, a gente chegando no final aqui da live, eu queria só fazer uma parte aqui, que, Gustavo, uma parte meio pessoal, assim, não sei nem se você vai gostar ou não, mas depois que eu sempre falo no privado, eu vou abrir aqui, fiquei muito feliz, tá, cara, com a notícia do teu pai, gostei demais da melhora dele, que Deus vai abençoar cada vez mais, pode ter certeza que, porra, eu ganhei meu dia, saber que deu uma melhorada, que tá tudo ok. Você é foda, meu amigo. Desculpa o termo aqui. Você tá aqui com a gente 10 horas da noite, saindo teu tempo. Eu sei como é que tá o peso aqui nas tuas costas, mas você conta comigo para qualquer coisa. Teu pai vai melhorar e, Deus quiser, ele vai sair dessa em nome de Jesus, meu amigo. Pessoal, amanhã, métodos e técnicas de revisão. Vamos falar bastante sobre esse tema. Vai ser muito agradável. Obrigado demais, de coração, pela presença de cada um de vocês aqui na live. É muito legal aqui vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês todo aqui para nos ouvir 10h15, bicho. 10h15 na quinta-feira, vocês estão aqui. Alguma coisinha vocês estão fazendo a mais do que a concorrência nesse momento, velho. Pode parecer balela, mas não é não. Isso é muito verdade mesmo. Você precisa fazer algo a mais, precisa se dedicar mesmo para você ser aprovado, porque é difícil, gente. Pode muita gente querer te vender que não é bem assim, que você fazendo muito um básico e tal, você vai conseguir, mas você precisa de muita dedicação e muita superação. Tomara que vocês tenham gostado da live. Gente, foi conteúdo. Agradeço. Obrigado pelas mensagens. A gente fica muito feliz aqui por estar lendo essas mensagens finais de vocês aí. Muito, muito, muito bacana pra gente. Daqui nós agradecemos o trabalho de vocês. Obrigado, Souza Adriano Lima. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. Então é isso. Vamos fechar aqui essa nossa live. Galera, até amanhã, encontro marcado de novo às 21 horas. Em Curitiba, o jantar é por nossa conta. Rapaz, olha aí, o negócio melhorando aí, Gustavo. Rapaz, vamos fazer uma aula sim, de véspera aí, se Deus quiser, na PGE Paraná, quando ela tiver edital publicado, reunir toda a nossa equipe aí, que é PGE Paraná, o Ito Cisneira, Thaís Rocha, e a gente fazer um jantar bacana aí, um aulão que a gente tá com saudade, tudo isso melhorando, a gente voltar a ficar junto. Galera, abraço, Gustavo. Até amanhã, meu velho. Até amanhã, meu velho. Muito obrigado aí pelas suas palavras finais. Tipo, hoje foi um dia que, sem sombra de dúvida, marcou a minha história, porque eu tirei um peso enorme, minha família inteira está tirando um peso enorme.
em razão da melhora do meu pai, do meu querido pai, que infelizmente eu não pude, pela distância, não pude estar presente, e mesmo se eu estivesse na mesma cidade, eu não poderia ter acesso a ele, em razão das condições que ele estava. Mas hoje, graças a Deus, ele teve uma melhora significativa e em breve ele vai estar fora de qualquer... Quer dizer, já está fora de risco. Eu já considero que o Deus é grande e ajudou demais a gente. Ajudou demais. Fico muito feliz em saber que tenho você como amigo e que pode estar sempre a postos por mim e por minha família. Fico muito feliz mesmo. Fiquei tocado aí com essas palavras que você me falou. Teu irmão que a vida me deu, meu velho. Você sabe disso. Valeu, meu velho. Valeu. Fiquei até emocionado aqui. Até perdi o tino de falar de concurso público. Mas então, amanhã, pessoal, tem mais. Saibam que a gente está aqui para ajudar no que for possível e daremos sempre o nosso melhor. Hoje eu vou dormir feliz por estar cumprindo a minha jornada, pelo livro que foi publicado, a segunda edição, e principalmente pela saúde do meu pai. Tá bom, pessoal? Boa. Muito obrigado e até amanhã às 9 horas. É sexta-feira, mas quem está fazendo algo a mais vai ser recompensado lá na frente. Tá bom, pessoal? Até amanhã, um grande abraço. Valeu, galerinha. Boa noite. Até mais.